Olá, seja muito bem-vindo para a segunda aula da Missão Lombar Sem Dor. Você que é profissional do movimento, professor, professora, estagiário, seja muito bem-vindo para a segunda aula, a tríade técnica de como fidelizar os nossos alunos. Na aula passada, na aula 1, além da biomecânica, aprendemos como utilizar a biomecânica, como utilizar a cinesiologia, a cinesiopatologia, a correção postural do jeito certo para agregar como ferramentas, né, para o nosso treinamento, para a gente conseguir utilizar da melhor forma possível essas ferramentas. E vocês aprenderam também a forma errada de aplicar a biomecânica e a correção postural. Hoje a gente vai unir as três ferramentas do jeito certo para a gente conseguir resolver as dores de coluna lombar dos nossos alunos. De início, eu vou fazer uma leve apresentação de quem eu sou. Provavelmente você que assistiu a primeira aula já me apresentei, mas às vezes você não assistiu a primeira aula, caiu aqui na segunda aula. Nessa segunda aula, eu vou apresentar a todos vocês quem é o Diego, uma breve apresentação, mas eu lembro, tenta o máximo assistir a primeira aula, porque é a continuidade para a segunda aula. Se vocês não assistirem a primeira aula, fica muito difícil de compreender essa aula, porque tem uma história, um passo a passo. Então, quem não assistiu a primeira aula, depois assista. Quem é o Diego Mansano? Eu sou já profissional de educação física há 23 anos. E nesses 23 anos eu já atuo como personal há mais de 15 anos, com mais de 20 alunos fiéis comigo. Praticamente 80% da minha renda é do personal presencial. Então, para ter tranquilidade financeira foi aonde eu percebi que pinga todo mês é você ser personal presencial, especialista em correção postural biomecânica e principalmente neurociência da dor para resolver as dores dos nossos alunos, seja lá qual for a região. Sou pós-graduado no Albert Einstein, tenho prevenção, especialista em prevenção de lesão, correção postural, sou especialista em biomecânica e cinesiologia e também fiz a especialidade de medicina esportiva. Então esse é o Diego Mansano, pai da Sofia, marido da Stephanie, e contar um pouquinho depois da minha história mais adiante para vocês. Vamos lá. Gente, tem muito para a gente estudar hoje aqui, viu? Então, o que seria essa tríade técnica que fideliza o aluno e aumenta o valor da nossa aula? Quando a gente fala valor da nossa aula, gente, é valor agregado, não é especificamente o preço. O preço a gente vai aumentar. E a gente vai falar isso principalmente na aula de amanhã sobre preço, tá? Na aula de hoje a gente vai falar sobre a tríade técnica, utilizar a biomecânica, a correção postural, a sinergia, a parte técnica, para você se aperfeiçoar. Depois, amanhã, a gente vai falar sobre a parte empreendedora, que é outra coisa que a gente vai falar nessas 3 aulas da Missão Lombar Sem Dor. Então, quando a gente fala valor, é valor agregado, é conhecimento, resolver problema, empreender agregando valor, resolvendo problema. Então é a tríade técnica que fideliza o aluno e aumenta o valor da sua aula, porque você tem valor como ser humano, como profissional. Você tem um valor percebido pelo cliente que você vale X. Então, quanto maior o valor, maior é o preço. E é essa aula de hoje que a gente vai ensinar essas 3 ferramentas: biomecânica, cinesiologia, correção postural, né, junto com a cinesiologia, e a neurociência da dor aplicada para a gente conseguir realmente resolver as dores dos nossos alunos e fidelizar esses alunos. Então vamos lá, galera. Vamos que tem coisa pra caramba pra gente. Então, da avaliação para a prescrição do treinamento para a dor lombar. Gente, a gente vai falar agora da avaliação. Como que a gente avalia? Como a gente vai resolver uma dor de coluna lombar? Se vocês viram que ontem eu expliquei para vocês que cada um é uma pessoa. Você precisa avaliar esse indivíduo. Então a gente tem que identificar como a gente vai avaliar esse indivíduo, aprender como vai avaliar, para a gente prescrever o melhor treinamento individualizado para a gente conseguir realmente resolver as dores de coluna lombar desse aluno. Então, desde a avaliação, a prescrição de treinamento, você vai aprender hoje nesta aula.
Primeira coisa que você precisa saber, lógico, gente, a avaliação ela é muito mais minuciosa. Só que essas perguntas é o mínimo que você deve fazer, que você já vai aprender e aplicar a partir de amanhã com seus alunos. É o mínimo, porque a gente tem todo um rastreamento, que a gente faz uma avaliação. A gente tem, por exemplo, as ferramentas do PenDetect, DN4, que são questionários, quando você preenche os critérios, por exemplo, da pessoa quando tem uma dor predominantemente neuropática. Não é isso que a gente vai falar hoje. A gente não vai falar, por exemplo, de dor neuropática especificamente, que é dor que vem da hernia de disco, estenose lombar, dor ciática. A gente vai falar especificamente da dor mais prevalente de coluna lombar, que é a dor nociceptiva. Então, tudo depende do rastreamento que você vai fazer para você entregar para o aluno responder os questionários mais específicos possível. Esse aqui é o mínimo necessário que vocês vão aprender hoje, que vocês já podem aplicar a partir de amanhã com os seus alunos. Então, são perguntas norteadoras para a gente ter encaminhar esse aluno da melhor forma possível, de acordo com as informações que ele nos trazer. Então, primeira coisa que vocês precisam perguntar para os seus alunos: o que o aluno gostaria de fazer? Essa é a primeira coisa, porque é funcionalidade. O que esse aluno gostaria de fazer? Por que acontece? Eu vejo muita limitação. Tá com dor no joelho, tá com dor na coluna lombar, para de correr, não vai correr mais, para de fazer esporte, para de fazer isso, para de pescar, para de viajar, para de caminhar. Eu só vejo restrição. Eu não vejo encorajamento para a pessoa. Eu não vejo funcionalidade. Eu vejo muito terrorismo biomecânico. E dá, gente. Dá. Eu tinha essa visão antigamente também. Restringia muito os alunos, colocava medo nos nossos alunos, colocava cinesiofobia nos nossos alunos. Isso influenciava negativamente o sistema nervoso dos nossos alunos e acaba influenciando cada vez mais na modulação, aumentando a intensidade da dor do aluno. Ou seja, e ajudando na transição de dor aguda para crônica, colaborando. Então, isso aqui é muito importante vocês entenderem. O que o aluno gostaria de voltar a fazer, para você saber qual é a expectativa desse aluno. Qual é o objetivo e a expectativa desse aluno. Porque acontece, às vezes chega um aluno muito catastrófico, aí você vai aplicar depois um questionário de catastrofização. Isso aqui é muito importante, por quê? Porque se a pessoa é catastrófica, por exemplo, ela não acredita que ela vai melhorar a dor de coluna lombar dela. Ela já passou por fisioterapeuta, já passou por cirurgia, aquela dor crônica não tem a ver com o estado do tecido mais. Faz muito tempo, ela não tem mais uma lesão que justifique aquela dor. Aquela dor é dor crônica, teve uma neuroplasticidade, teve um aprendizado, a pessoa aprendeu a sentir dor. Mas ela é depressiva, ela é sedentária, tem maus hábitos e ela não tem uma expectativa boa. Então isso aqui interfere muito na hora de você fazer a educação da dor, você ajudar essa pessoa, às vezes encaminhar ela para um terapeuta cognitivo comportamental, trabalhar a gente vai ver que a escada de passo a passo para o tratamento, que a gente vai trazer aqui as melhores evidências para você, uma delas é o trabalho de equipe muito profissional, principalmente quando essa pessoa tem uma necessidade para você encaminhar, por exemplo, um psicólogo que pode colaborar com essa situação. Mas, de qualquer maneira, você, profissional, vai sempre estar guiando, conversando com essa pessoa. Gente, a nossa profissão está em média de 2, 3, 4, 5 vezes por semana com os nossos alunos dentro da sala de musculação. A gente tem mais contato que o próprio terapeuta. Então a gente tem que fazer a educação da dor, a gente tem que estar entusiasmando esse aluno, a gente tem que estar ajudando esse aluno, porque nós temos um papel mais importante em relação a todos os outros profissionais, porque a gente está com contato direto quase todos os dias. Então isso aqui é muito importante, você saber qual é o objetivo desse aluno, o que ele quer, quais são as expectativas, porque se tiver uma expectativa negativa, gente, catastrófica, isso vai influenciar no prognóstico. Eu vou falar sobre um paper rapidinho para vocês, que eu não coloquei aqui, mas eu quero passar em breve. Tem um estudo, por exemplo, que separaram grupos, né? O grupo controle, o grupo que tomou, por exemplo, remifentanil, que é um opioide fortíssimo, potente pra caramba, colocou no grupo que tinha expectativa positiva e no grupo que tinha expectativa negativa. As pessoas que tinham expectativa negativa, o opioide não funcionou.
Nem a droga de alta potência funcionou com pessoas que têm expectativa baixa. Olha a influência da dor crônica, como a parte biopsicossocial é importante. Por isso que não é só correção postural, não é só biomecânica, não é só ali execução de exercício. Existe isso aqui, ó, cérebro, sistema nervoso que influencia. Então, a partir do ponto que você começa a dominar isso, você consegue ajudar seu aluno. Ganhar massa magra ou diminuir gordura? Qual é o objetivo desse aluno? Pô, a pessoa está com dor crônica, está pensando em ganhar massa gordura. Sim, todo mundo quer melhorar o shape. A maioria das pessoas querem melhorar o shape. E dá. E dá. Pode fazer uma viagem internacional. Pô, quantos alunos? Uma aluna, por exemplo, me procurou, ela sabia que eu era especialista em dor crônica, e ela tinha uma síndrome da falha cirúrgica. Ela fez uma cirurgia na coluna lombar, colocou uma artrodese, e, gente, eu coloquei para vocês ontem um estudo falando sobre bilhões gastos em artrodese e as pessoas ainda continuam tendo dor. Essa aluna teve uma síndrome da falha cirúrgica. Ela operou e mesmo assim a dor continuava. Não tinha uma relação de causa com o estado do tecido onde dói. A dor dela era crônica, não tinha a ver com o estado do tecido. E o que aconteceu? Eu fidelizei essa aluna, ela já está comigo há anos. Há anos. E ela não conseguia fazer uma viagem internacional. Hoje ela faz várias viagens internacionais, tem uma qualidade de vida e isso não tem preço. Você é indicado. É isso que vocês precisam entender para a gente conseguir ajudar essas pessoas. Praticar alguma modalidade esportiva? Não sei. Fazer atividade de casa sem dor? Isso aqui é alguns exemplos, gente, que eu estou só trazendo para vocês, perguntas norteadoras que a gente precisa saber. Porque antes de a gente resolver a dor do aluno, saber sobre técnica, saber sobre biomecânica, correção postural, sobre neurociência da dor, a gente tem que conhecer esse aluno, a gente tem que fazer uma boa anamnese. Então, quando e como começou a sua dor? Isso é a primeira coisa, porque você precisa mostrar resultado para esse aluno. Se você não tem uma referência inicial, como que você vai mostrar o resultado para esse aluno? Porque às vezes esse aluno daqui 3 meses, 2 meses, às vezes 6 meses, às vezes 1 ano, ele vira para você, não melhorei. Aí você vai ter todos os questionários, todas as perguntas sobre a intensidade da dor, sobre a incapacidade, sobre o sofrimento, tudo ali registrado. E a pessoa não tem percepção, gente. A gente não percebe que a gente muda, porque todo dia a gente vai mudando aos poucos. A gente não percebe que a gente muda o nosso shape. Às vezes a pessoa passa 3, 4 meses sem te ver e fala, cara, você tá muito magro. Nossa, você ganhou muito massa muscular. E você, como assim? Você não percebe muito essa diferença. Então, às vezes, o aluno ele tem essa perda de noção que ela melhorou. E quando você tem registrado e você mostra esse antes e depois, mesmo a pessoa não tendo essa percepção, mas ela começa a ter essa percepção, ela começa a ter entusiasmo. Por exemplo, tem alunos que começam a treinar comigo depois de 3 meses, eu falo as melhoras, né? Tá registrado e mostra as melhoras, o aluno ele fica muito mais entusiasmado, isso melhora o prognóstico, melhora a expectativa positiva e isso ajuda a fidelizar o aluno. Então a gente precisa fazer uma boa anamnese, registrar as informações de início para a gente comparar depois de 3 meses para mostrar para o aluno o quanto ele evoluiu. Treinando musculação, quando começou a dor? Treinando musculação fazendo no stiff, por exemplo. Você já começa a imaginar que tipo de mecanismo neurofisiológico da dor. Foi por uma queda. Pô, se for uma queda, você já imagina, né, que pode, uma hipótese plausível, que pode ter uma dor nociceptiva química inflamatória, uma lesão, um trauma. Você já pode imaginar que já não é só uma dor de isquemia que a gente vai estar falando aqui. Devido a uma degeneração da coluna, o médico falou. Olha a crença. Devido a uma degeneração que o médico falou. Olha a crença. Olha a crença que já está instalando, que a gente vai falar sobre isso. Então, isso aqui você já começa a captar as informações, escuta o aluno na anamnese, né? Para você já captar essas informações que você vai ter que fazer educação da dor. Porque, por exemplo, ela já está achando que aquela dor é devido à degeneração, certo? E não é. Médico associou a dor com o estado do tecido. A cirurgia foi realizada, mas a dor continuou. Como começou? Você precisa saber como começou para você identificar qual que é o mecanismo neurofisiologicamente predominante desse aluno. Fez levantamento terra, a dor foi intensa e duradoura. Você já começa a imaginar, pode ter sido uma dor mecânica, pode ter sido uma dor química não inflamatória. Eu vou avaliar melhor o sistema de movimento, as crenças desse aluno para identificar qual que é o mecanismo para poder fazer o melhor treino, a melhor progressão possível para resolver essa dor de coluna lombar. Sedentário ao agachar, para pegar algo e travar a coluna. Pô, o cara é sedentário, não faz nada. Então você já sabe que a farmácia é uma merda,
controle inibitório dessa pessoa não é boa. Então, o sistema inibitório, a produção de opioides endógenos, monoaminas, endocannabinoides dessa pessoa tá déficit. Então, qualquer coisa que essa pessoa faz tem uma probabilidade maior de sentir dor, porque ela é sedentária. Então, a partir do ponto que você começa a fazer educação da dor, bons hábitos, dormir melhor, fazer exercício, isso aí vai ajudar, isso vai melhorar o prognóstico, isso tudo vai ser explicado, por exemplo, durante a anamnese do seu aluno. Então, gente, isso aqui é uma coisa bem superficial, mas que é o mínimo necessário que vocês já podem aplicar. Lógico que tem muito mais de acordo com cada indivíduo, tá? Todos os guidelines trazem como diretriz o tratamento conservador deve ser iniciado primeiro. Todas as guidelines, gente, não sou eu que estou falando, olha o estudo aqui, gente. É o estudo que está falando. Todos os guidelines trazem como diretriz que o tratamento deve ser conservador primeiro. Você tem que ensinar isso ao aluno, gente. Tem gente que já começa com dor e já quer fazer cirurgia. Esses dias uma aluna deu um flare-up nela, que aconteceu algumas coisas na vida dela em relação à profissão, à família, e deu um flare-up na região do joelho dela. A intensidade aumentou da dor. E ela já queria fazer ácido hialurônico, fazer bloqueio. Eu falei, calma, a doença, que é a dor crônica, ela tem esses momentos de escapes. Calma que já vai passar. Aí eu fiz a educação da dor, ela começou a fazer, tentar corrigir mais exemplos do sono, a gente foi trabalhando de forma certa para não sensibilizar. E, gente, em uma semana resolveu. Ela quase foi, ela falou, ela pediu obrigado para mim, falou, nossa, que bom, já melhorei, não precisei. Ainda bem que você educou. Cara, você ganha um aluno. Você ganha um aluno, porque o aluno, ele geralmente ele é ansioso, ele quer a coisa rápida, e a gente ali, como terapeuta, porque a gente está do lado do aluno, a gente entende de dor, né, de mecanismo neurofisiológico da dor, e acaba ajudando essa pessoa. Então, o que esse paper recomenda a gente, né? Quais são as terapias antes de fazer qualquer uma intervenção cirúrgica, por exemplo? Educação da dor. Educação da dor. Não é só cinesiologia biomecânica, tá, gente? E às vezes o jeito que você utiliza interfere negativamente. Por isso que a pessoa está fazendo agachamento, sente dor na coluna lombar, sente dor no joelho, sente dor no ombro, por exemplo, em algum exercício. Porque as questões biomecânicas e cinesiopatológicas são boas. Pô, curso personal semimédico lotado de aulas sobre isso. Mas o jeito que você vai explicar, o jeito que você utilizar, pode ser horrível, pode ser péssimo para o prognóstico do seu aluno. Então, você tem que saber utilizar essas ferramentas. Então, a educação da dor é a primeira coisa que você precisa saber para você conseguir ter um prognóstico, um trabalho efetivo com esse aluno. Retorno ao trabalho. Essa pessoa precisa retornar ao trabalho. Ficar parado é a pior coisa. Evitar repouso. Não sou eu que estou falando, é guideline aqui, gente. É o estudo aqui sobre dor. É o que mais tem de melhor de evidência hoje para a gente, hoje atualizado, é isso aqui. Incentiva a atividade física. Ou seja, no trabalho, ficar móvel, ficar em pé, fazer movimentos. Não é ficar parado. É trabalhar mais ativo, é exercício físico, é ir na padaria, é ir no shopping, é passear, é movimentar. O melhor remédio é movimentação. Exercício físico na dose certa, do jeito certo, que isso aqui é muito importante, porque às vezes a pessoa vai, exercício físico, e piora a condição do aluno, e o aluno ele acaba tendo medo, cinesiofobia, catastrofização, entre outros. Então, por exemplo, qual é o caminho? Gente, não sou eu que estou falando, é isso aqui. É Nice que está falando. Olha isso aqui. Qual é o caminho que a gente tem que percorrer, segundo as evidências, segundo as melhores revistas? Educação da dor é o primeiro passo. Variar o comportamento, segundo passo. Testar recursos hipoálgicos, exercício físico, hábitos saudáveis e equipe multiprofissional. Tudo isso aqui tem que estar trabalhando concomitante, tá? Mas esse aqui é o passo a passo que você vai percorrer para você conseguir resolver as dores de coluna lombar dos seus alunos. Isso aqui não sou eu que estou falando, é as evidências, tá, gente? Então, isso aqui é o passo a passo que a gente vai aprender hoje. Daqui a pouco eu coloco de novo para todos vocês, beleza? Tá bom. Vamos lá. A gente sabe que existe 7 mecanismos neurofisiológicos. Nociplástico, aumentado e verdadeiro. Aumentado é aquele nociplástico, gente, que a pessoa tem dor por muito tempo intenso, água mole, empedradura, bate tanto até que fura.
acaba tendo uma neuroplasticidade e essa pessoa acaba tendo uma sensibilização central. Não vou falar sobre esse mecanismo, tá? Porque não é o mais prevalente, mas pode cair na sua mão. A verdadeira é a dor de fibromialgia, por exemplo. É uma dor de fibromialgia, por exemplo, que pode acontecer com você. Dor difusa por mais 4 partes do corpo, com alodínia, não vou entrar nesses detalhes, hiperalgesia, enfim. São mecanismos que pode acontecer de dor de coluna lombar presente no seu aluno. Neuropática, central e periférica, de hernia de disco, pode ser um início. Estenose, pode ser início. Também não vou entrar nesse assunto. Vou entrar nas mais prevalentes, nas que mais são acometidas, porque senão a gente tem que falar aqui 10 horas só disso aqui, tá, gente? Então, como a gente tem pouco tempo, é sobre coluna lombar, mas a gente vai falar o que mais prevalente, o que mais cai na sua mão personal, tá? O que mais vai cair na sua mão. Lógico, vai cair na sua mão neuropática? Vai. Vai cair na sua mão pessoas que têm hernia de disco, que já tem histórico de hernia de disco, que já fez cirurgia para hernia de disco, de estenose, de coluna lombar, que é o estreitamento, né, do canal, espondilolistese, degeneração dos discos, enfim, entre outros, listese, espondiólise, tudo vai cair na sua mão. Vai cair na sua mão. E, às vezes, vai ter uma dor neuropática crônica. Só que não vamos falar sobre isso hoje. Hoje é dia de falar de dor noceptiva. É a mais prevalente, que são 3 mecanismos noceptivos. Químico não inflamatório, que a gente vai falar, químico inflamatório e mecânico tissular. Esses 3 mecanismos neurofisiológicos que são mais prevalentes que a gente vai falar nas dores de coluna lombar. Então vamos destrinchar sobre o sistema, gente. Por isso que eu estou até falando um pouquinho rápido hoje, para a gente poder conseguir captar tudo aqui pra gente. Gente, são 40 slides, são coisa pra caramba. Então o que acontece? O que esse PERP aqui nos traz? Que a dor, o tratamento para dor crônica não é só a cinesiologia, correção postural. É uma ferramenta muito boa que vai auxiliar. Que se colocar do jeito errado pode prejudicar. Gente, presta atenção. Aqui, ó. Isso aqui é um joelho, certo? Se aumentar mais a área de contato aqui, ó, fazendo um valgo, por exemplo, excessivo, ou fazendo um varo excessivo, se aumentei muito a pressão aqui nessa região, pode gerar um potencial de ação, por uma questão mecânica e por uma questão de postura, de correção postural, de um movimento compensatório, podemos dizer, que está relacionado à correção postural, enfim, pessoas com genovaro, genovalgo, isso acaba influenciando sim, porque aumenta a área de contato e pode ter uma despolarização da célula, né? E a pessoa tem uma dor mecânica. A gente vai falar sobre isso. Então, a biomecânica cinésio é uma boa ferramenta que nos auxilia, mas não determina. A gente precisa entender dos aspectos biopsicossociais. Qual é a origem dessa dor? É neuropática, nociceptiva ou nociplástica? Quais são os fatores psicossociais, cognitivos, emocionais, comportamentais dessa pessoa? Ela é catastrófica? Ela tem preocupação excessiva? Como que essa pessoa se comporta, gente? Ela dorme bem? Ela tem medo? Ela tem raiva? Ela é hipervigilante? Ela é muito hipervigilante? Ela é ansiosa pra caramba? Ela tem depressão? Como que eu trabalho o relacionamento? Gente, a gente tem um ser humano do outro lado ali na avaliação. Atividade física, exercício físico, musculação, personal training, não é só 3 de 12, 3 de 15, a gente tem outro ser humano ali do lado que a gente precisa escutar e entender de neurofisiologia, a gente precisa entender de neurobiologia para a gente conseguir entender o que está acontecendo com essa pessoa, por que ela está tendo aquela dor. Porque isso modula para mais, para menos esses fatores biopsicossociais. Anota isso aqui que é muito importante. Não existe dor, anota isso aqui, pega o caderno e a caneta, não existe dor psicológica, mas os fatores psicológicos, emocionais, modulam para mais ou para menos. O que existe é uma dor neuropática, noceptiva ou nociplástica. Essa é a gênese, tá? Isso aqui vocês precisam entender. Caraca, Diego, muito difícil tudo isso. Gente, a gente precisa entender. Depois a gente aprende como? Revisando. Se você quer um curso presencial só e sair de lá achando que você é um expert, você está abaixo da média. Você tem que ser uma pessoa muito, tipo assim, 1 a cada 1 milhão para você ler uma vez e já sair aprendendo. Você precisa revisar várias vezes. Tudo isso que eu estou falando para vocês, eu revisei mais de 20, 30 vezes para dar essa aula para vocês, para dominar o assunto,
para aprender. A gente só aprende depois que a gente consegue passar isso para alguém. Se a gente não consegue passar isso para alguém, não consegue fazer educação da dor, você não aprendeu. E hoje vocês estão aqui para entender, não é para aprender. Aprender vocês vão ter que repetir, vão ter que revisar isso aqui várias vezes. Aí sim vocês vão tornar um expert, uma pessoa diferenciada que vai conseguir fazer a educação da dor. Esse paper aqui, o que ele fala? Que a gente precisa entender que a dor crônica de coluna lombar, por exemplo, que é o estudo, é o caso de hoje, não é de outra região do corpo, ela tem que ser vista em 3 situações: intensidade da dor, sofrimento e incapacidade. Porque Melzik, ele falou o seguinte, que não existe um sítio só para dor. A dor ela é mais sofrida ou menos sofrida. Ela é mais incapacitante ou menos capacitante. Porque o que vai interferir na qualidade da pessoa, da vida da pessoa, é a incapacidade funcional. Ela está mancando porque está tendo essa dor de coluna lombar. Ela está se protegendo demais porque está com essa dor de coluna lombar. Ela está incapacitante. Ela está deixando de fazer a viagem, deixando de trabalhar, deixando de levantar o sobrinho, a filha, levantar o filho no colo por causa dessa dor que está incapacitante. Então, isso aqui é a gravidade da dor. De 0 a 10, como que é a intensidade da incapacidade dessa pessoa? De 0 a 10. A gente está na avaliação ainda, gente. O sofrimento, você tem que perguntar para a pessoa, de 0 a 10, é quanto que essa dor é sofrida? Porque às vezes a intensidade da dor está ali, de 0 a 10. 5 é uma dor relativamente baixa para moderada, mas o sofrimento é 8, 9. A incapacidade é 8, 9. E daqui 3 meses, a intensidade da dor dessa pessoa abaixou só para 4. Caiu 1 numa escala de 0 a 10. Caiu 1, mas o sofrimento é 2. E a incapacidade é 0. Você não melhorou essa pessoa, gente? Você melhorou pra caramba. A dor crônica é uma doença, não tem cura. Mas você tem tratamento para reduzir. E a gente vai ensinar aqui como a gente vai resolver. Não sou eu que estou falando, gente, que não tem cura. É a CID-11. A CID-11 classificou a dor crônica como uma doença do sistema nervoso, que não tem uma relação de causa com o estado do tecido onde dói. Não é porque tem dor, tem lesão. A pessoa aprendeu a sentir dor. Não sou eu que estou falando. Então, esses 3 sítios aqui, gente, é o que vai determinar a avaliação. A gente está na avaliação ainda. Por exemplo, Melzik Cassel, ele fala o seguinte: a gente tem o sítio sensório discriminativo, onde é a região do nosso cérebro, do sistema nervoso, que discrimina a intensidade da dor, a qualidade da dor, a duração da dor, a qualidade, a intensidade, o espalhamento, a região afetivo-motivacional, é o desagrado, o sofrimento. Por isso que você tem que anotar. De 0 a 10, quanto que essa dor é sofrida para você? De 0 a 10, qual é a intensidade dessa dor? Qual é a região? Ela mais espalhada, menos espalhada, porque ela pode ser mais espalhada, os campos receptivos aumentaram, mas depois ela ficou mais pontual. Você evoluiu, você melhorou com o aluno. Olha o entusiasmo que você coloca com ele. Era mais espalhada, agora está mais pontual. Era mais intensa, agora está menos intensa. Era mais incapacitante, agora está menos incapacitante. Era mais sofrida, está menos sofrida. Por isso que não tem um sítio só que a gente precisa entender. A gente está falando hoje com o lombar, tá, gente? Essa é a melhora que a gente vai fazer com nossos alunos. Então, a gente precisa saber tudo isso aqui para realmente resolver a dor de coluna lombar do nosso aluno, para fazer uma boa avaliação e mostrar essa evolução para o aluno. Essa dimensão cognitiva avaliativa, gente, é onde a gente armazena as crenças, as experiências prévias. O aluno tem medo de fazer um determinado movimento, tem aquela crença de que tem que se proteger, tem crença que fizer, por exemplo, o levantamento terra vai doer. Tudo isso fica registrado, isso interfere na dor dessa pessoa que você precisa ressignificar, que você precisa avaliar e através de perguntas você vai identificar, né? Porque às vezes ela acaba antecipando e acaba sentindo dor na coluna lombar devido a isso. Então a dor ela é contínua, recorrente, ou contínua com flare-up ou recorrente com flare-up. Porque qual é o nosso objetivo? Fazer espaçamento. Pô, a dor está todos os dias na coluna lombar. Ela começa a ser um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. 2 dias não, um dia sim. 1 semana não, um dia sim. 1 mês não, um dia sim. 1 ano não, um dia sim. Cara, você está espaçando, você está melhorando, tudo isso você vai anotar, porque você vai mostrar a evolução para o seu aluno. Gente, eu nunca dei uma live, uma aula gratuita tão rica como essa que eu estou dando para vocês. Nunca. Nunca.
Eu quero que vocês apertam o like aí, manda essa aula para alguém para estudarem junto com a gente, que o meu objetivo é elevar o nível da educação física, é mudar a forma de enxergar a nossa profissão, é saber a oportunidade de a gente poder ajudar mais de 70 milhões de pessoas que sofrem com dor crônica, que não tem lesão, mas tem dor. Qual é esse mecanismo aqui inicial, gente? Qual é esse mecanismo? Químico inflamatório. Você precisa identificar se essa pessoa tem. Geralmente é por conta de um trauma, machucou, tá inchado, tá com edema. O que acontece? Vamos imaginar a seguinte hipótese. Seu aluno, ele sofreu um acidente de carro ou ele escorregou e caiu de bunda no chão ou escorregou, bateu a região da coluna lombar, teve uma pancada muito grande e acabou machucando, doendo ali a região da coluna lombar. Gente, você vai ter uma liberação de prostaglandina, você vai ter uma liberação de bradicinina, vai aumentar o calibre e isso vai fazer uma permeabilidade, isso vai gerar mais produção, por exemplo, produção de substância P e peptídeo do gene da calcitonina, que são neurotransmissores excitatórios inflamatórios lá da periferia. Isso vai fazer mais produção de mastócidos, mais produção de histamina, e isso vai gerar um ciclo vicioso, uma hiperalgesia secundária, e isso vai espalhar aquela dor. Então, geralmente, quando a dor é por um trauma, incha, gera edema, é por conta desses coquetéis inflamatórios, por esse mecanismo neurofisiológico químico inflamatório. Esse aluno, se aconteceu isso, você vai encaminhar pelo médico, vai encaminhar pelo fisioterapeuta para fazer um tratamento para reduzir esse edema, para tirar esse processo inflamatório. Não somos nós, treinadores, personal trainer, que trabalhamos com isso. Isso gera incapacidade e isso pode interferir a longo prazo dessa pessoa ter uma transição de dor aguda para a crônica. Então ela tem que tomar remédio, tem que usar gelo, tem que fazer as terapias de fisioterapia, tem que fazer as abordagens médicas que for necessária naquele momento quando tem um trauma, uma lesão, uma dor aguda desse tipo. Não são todas dores agudas, pelo contrário, a maioria das dores agudas não são devido a esse mecanismo, tá? São mais para outros mecanismos que não têm a ver com o estado do tecido, tá? Então, o que seria essa dor nociceptiva manutenção tissular? Porque, gente, as pessoas acham que é só biomecânica e correção postural. A correção postural, vocês vão entender o porquê que na parte dos movimentos compensatórios pode gerar esse potencial de ação, essa dor nociceptiva manutenção tissular, ou mecânica, por exemplo. Quando a pessoa faz, por exemplo, uma elevação e, pum, dá um pinçamento ali no tendão do supraespinhoso, dá um pinçamento ali na região ali da coluna e sente um incômodo ali na região da coluna lombar. Pode ser uma dor mecânica, pode acontecer. Ou seja, o que seria uma dor mecânica, gente? Qual é esse mecanismo neurofisiológico? Para a gente entender qual é a origem dessa dor. Ficar muito tempo na mesma posição, pressionar, estirar ou dobrar uma membrana de um nociceptor pode ativar canais iônicos mecânicos sensíveis e gerar um potencial de ação, né? E essa pessoa tem uma dor nociceptiva manutenção tissular. Gente, eu quero que todos comigo façam isso aqui, ó. Joga o máximo desse dedo aqui, indicador, para trás. Vai chegar uma hora que vai doer, não vai? Então, isso é uma dor mecânica. Pressiona o máximo o seu dedo. Vai chegar uma hora que vai doer, não vai? Quando o seu aluno ele aumenta muito o genovaro, a área de contato aumenta mais aqui, ó, nessa região, entre o côndilo medial e o platô medial. Você aumenta essa área de contato. Pode gerar um potencial de ação para uma dor nociceptiva mecânica tissular. Uma retroversão pélvica pode também, só que se você virar e falar para o aluno não pode fazer isso porque isso machuca, você pode gerar cinesiofobia, medo nele, e isso pode interferir mais negativamente do que o próprio valgo. Mais do que o próprio valgo. Então, vocês têm que entender que a gente tem que ter área de contato. Correção postural serve para quê? Para a gente melhorar a tensegridade corporal, para a gente dissipar as forças da melhor forma possível. Porque ó, aqui ó, a área de contato está boa, tem um leve valgo adequado, porque isso aqui é fisiológico. A partir do ponto que você faz isso aqui, ó, aumenta mais a área de contato aqui desse côndilo medial com o platô tibial, você aumenta mais a probabilidade de gerar um desgaste ou gerar uma ativação de nociceptores aqui. Se você fizer ao contrário, ó, jogar para cá, mesma coisa. Então, a correção postural é para você melhorar a área de contato entre as articulações, para dissipar essa força, para preservar a integridade, para aumentar a longevidade daquele tecido.
Isso é a dor nociceptiva mecânico-audicilar, porque você pode gerar uma compressão. Por exemplo, tendinite do glúteo médio e glúteo mínimo, que a gente deu no último aulão expert, falamos sobre isso, sobre essa dor nociceptiva mecânica. É uma dor mecânica. Isso pode acontecer na região da coluna lombar. Então, ou ficar muito tempo na mesma posição, gente. Eu estou aqui sentado, por exemplo, nessa posição, preste muita atenção. Estou muito tempo aqui sentado nessa posição. Eu posso começar a sentir dor na região da coluna lombar. Por quê? Ficar muito tempo na mesma posição pode levar a uma deformidade de uma célula, consequentemente despolariza um nociceptor. Essa despolarização pode ativar canais iônicos e mecânico sensível que levam ao disparo de potencial de ação. Ou seja, o que você tem que ensinar ao seu aluno que fica muito tempo sentado? A melhor postura é a próxima. Não é só lá no treinamento, técnica de execução, não. Volume, intensidade, descanso, entender de mecanismo é importante e educação da dor. Porque se esse aluno ele não está tendo uma boa educação da dor sobre o mecanismo da dor dela, ela vai estar fazendo a manutenção da dor e ela vai chegar com dor no seu treino e provavelmente quando você treinar ela e aumentar a intensidade da dor, ela vai falar que foi o seu treino e não foi o comportamento dela. Então você tem que ensinar o seu aluno que ao trabalhar, a melhor posição é a próxima. É você ensinar o aluno que ele tem que relaxar, que ele tem que ficar variando as posições. Tá ali sentado, levanta, pega uma água, vai no banheiro, senta de novo, trabalha, deu um certo tempo, mas prevenir que aconteça. Não é quando dói, levanta. É se movimentar várias vezes na mesma que você está sentado, para você não gerar manutenção da dor. Então, isso aqui é uma educação da dor, porque às vezes as pessoas falam, educação da dor, não sabe nem o que é. É isso. E não é só isso. É muitas outras coisas que você vai ajudar o seu aluno a fazer uma boa educação, quebrar crenças. Lembra do sítio avaliativo cognitivo que interfere na modulação da dor? Quebrar essas crenças que interferem esses fatores biopsicossociais. Então a dor não é um marcador preciso do estado do tecido onde dói. Por isso que nós profissionais do movimento, profissional de educação física, estagiário, a gente precisa entender de dor para a gente conseguir fazer um treino intenso, um treino com performance, um treino para emagrecimento, sem sensibilizar esse aluno, sem gerar mais experiência. A gente tem que ter experiências extraordinárias. Hoje eu tive uma experiência até extraordinária com a minha aluna. Ela chegou com uma dor de 0 a 10, 8 a intensidade na coluna lombar. Ela acordou com essa dor. Ela está tendo um estresse muito grande no serviço. Ela é muito ansiosa. E, através das perguntas, eu falei, vamos fazer o seguinte. Aí ela aqueceu bem, ativou a farmácia, a gente fez umas mobilizações e nessas mobilizações já reduziu para 5, 4,5, 5 a intensidade da dor. Apliquei o treinamento de forma estratégica, conforme eu apliquei o treino, fui fazendo mobilizações específicas e no meio do treino ela falou, parou a dor. Por quê? Ativei a farmácia. Ela teve alguma lesão? Se ela tivesse alguma lesão, você acha que um treino, uma liberação de opioides do treino imediato, aquela intervenção imediata, vai neutralizar a prostaglandina, bradicinina, substância P, peptídeo do gene-calcium? Então, nunca. Você vai ter que tomar remédio, porque a inflamação é diferente. Então, no caso dela, que não era inflamação, era uma dor mecânica e uma dor nociceptiva química não inflamatória, que eu vou falar agora exatamente que mecanismo que é esse neurofisiológico, que é esse mecanismo aqui, que eu consegui resolver a dor de coluna lombar daquela aluna. Gerei uma extraordinária experiência, porque quando ela treinava com outro personal, ela sempre saía pior. Comigo, ela sai com ou hipoalgesia ou com analgesia. Gente, anota aí essa diferença. Hipoalgesia é quando você reduz a intensidade da dor de coluna lombar do seu aluno. Isso é hipoalgesia. Você reduz a intensidade de coluna lombar do seu aluno. Analgesia é quando você elimina. Eu eliminei a dor de coluna lombar da minha aluna hoje, por exemplo. Gerei uma nova, uma experiência extraordinária. Isso agrega valor. Tríade técnica que agrega valor. Tríade técnica que fideliza alunos e aumenta o valor da sua aula. Aumentando o valor da sua aula, você pode aumentar o preço da sua aula. Vocês vão ver que não é só o valor que você tem que aumentar.
Você precisa ter estratégia empreendedora. Você precisa gerar escassez. A gente vai falar sobre isso na próxima aula de amanhã, que é a aula mais importante do ano. É a aula de empreendimento. É a aula de realmente você saber conquistar aluno, fidelizar aluno e aumentar o valor da sua aula, aumentar o preço da sua aula. A próxima aula que a gente vai falar é como você conquista 10K, mais de 10K por mês só de personal. Mais de 10K por mês só de personal. A maioria dos treinadores que estão dentro do personal acima da média estão ganhando mais de 10K só de personal, fora consultoria, fora as mentorias, fora as outras coisas que eles fazem, outras rendas que eles fazem. Tem alguns que ganham mais de 20, 25 mil por mês só de personal, mas eles aplicaram a estratégia de empreendimento do personal. Não é só apenas ter o conhecimento técnico, você precisa ter o conhecimento humano e empreendedor, que amanhã a gente vai falar sobre isso. Isso aqui é muito importante vocês entenderem, tá, gente? Então, o que seria uma dor nociceptiva química não inflamatória? Quando os níveis dos seus tecidos são inferiores à demanda de oxigênio, as células utilizarão o metabolismo anaeróbico para gerar ATP. Sabe aquele aluno que está lá fazendo aquela atividade aeróbica e ele está se sentindo bem? E o professor falou, faz só meia hora. Ele vai lá, faz 35 minutos. Ele está sentindo gostoso, dopamina, serotonina lá, liberando. E ele vai lá, né? Consequentemente, a liberação de ácido lático pode levar ao excesso de íons. Esses íons ativam os canais iônicos dependentes de hidrogênio. Os nociceptores canais ASIC, esse mecanismo está relacionado pela dor do exercício, ou seja, começa a ter isquemia. Ela começa a utilizar as costas na hora da corrida, porque passou da capacidade, gerou contratura muscular, aumentou o acúmulo de metabólitos, aumentou a quantidade de cálcio produzido naquela região da coluna lombar e gerou essa excitação, esses neurônios excitatórios para o cono dorsal da medula espinal e acabou subindo para o centro e essa pessoa acabou tendo uma dor nociceptiva química não inflamatória. Que a gente precisa entender esse mecanismo, porque os nossos alunos, por exemplo, sai do treinamento aeróbico, por exemplo, com dor na coluna lombar. Para você entender melhor esse mecanismo que vai de contramão, que tende mais que as pessoas utilizam. Ah, tá com dor na coluna lombar, faz prancha, faz isometria. Gente, a maioria das dores de coluna lombar é por esse mecanismo isquêmico. Outro mecanismo isquêmico é esse mecanismo do bracing, cocontração. As musculaturas superficiais estão hiperativadas. Reto do abdômen, oblíquo externo, paravertebrais, eretores estão ali com a atividade exacerbada basal. Ou seja, comum em indivíduos com padrão comportamental patológico mal adaptativo disfuncional do sistema nervoso. Atividade basal exacerbada, um drive periférico que retroalimenta o sistema nervoso. Ou seja, essa pessoa está tendo uma retroalimentação ali, ó, contração, proteção. Sabe aquele aluno que vai fazer um movimento se protegendo toda hora? Esse mecanismo é o mais comum. Esse aqui, gente, essa alteração do sistema de movimento. O aluno, quando você vai fazer a avaliação, você joga algo no chão e fala, pega aí. Ele vai se protegendo. Porque o médico falou para ele, o profissional do movimento, o fisioterapeuta, o personal falou que ela tem que proteger a coluna lombar. Gente, a gente tem que manter as curvaturas fisiológicas da coluna lombar no agachamento, no terra, porque é muito peso para poder trabalhar mais o glúteo. Mas a partir do ponto que você vai pegar uma caneta no chão, vai amarrar o tênis, você tem que relaxar, tem que dobrar. Por isso que a gente trabalha a mobilização, porque senão a gente nem trabalhava mobilização, a gente ficava rígido. Esse mecanismo é o mais predominantemente que mais acontece com nossos alunos, que fica muito tempo na mesma posição, trabalhando em pé, ou sentado, ou se protegendo, ou enfim, no dia a dia, ou até propriamente, às vezes, ali dentro da academia, com esse comportamento mal adaptativo que acaba influenciando. Então, gente, esse resultado desse estudo aqui, 50 indivíduos, indica que a redução de flexão de coluna lombar, pessoas que não dobram a coluna lombar no dia a dia, pode ser sim interpretado como uma estratégia de movimento protetiva. Redução de flexão pode estar associado com a crença de nocividade de flexionar a coluna lombar. Ou seja, essa pessoa ter dor de coluna lombar por esse mecanismo nociceptivo químico não inflamatório. Você fazer um movimento bonitinho no agachamento, dobrar o joelho e o quadril na mesma proporção, dói? Por quê?
Por causa desse mecanismo. Você precisa resolver esse mecanismo antes de fazer qualquer coisa. Não é um movimento perfeito que está realmente tirando ou resolvendo a dor. É crença do aluno. O aluno achando que ele está fazendo um movimento errado, que ele agachou o sentido da coluna lombar porque fez um movimento errado. Você acha que o cérebro sabe o que é errado, o que é certo? Ele sabe que é uma ameaça. Ele sabe o que é uma ameaça que está relacionada com as crenças que essa pessoa tem, consciente e inconscientemente. Por isso a gente tem que fazer a educação da dor e fazer um treinamento mais adequado para a gente conseguir resolver a dor de coluna lombar desse aluno. Então, gente, a gente aprendeu como avaliar, aprendemos quais são os mecanismos, né? A gente aprendeu sobre biomecânica, cinesiologia, correção postural, o porquê que a gente tem que aprender a correção postural, fatores atenuantes e agravantes. Isso aqui, durante a avaliação, você vai... vamos colocar que é uma das coisas mais importantes da avaliação. E mais importante do treinamento. Por quê? Porque os fatores atenuantes, gente, você vai perguntar para o aluno, o que você faz que melhora? Ah, quando eu faço atividade aeróbica melhora. Você já começa a imaginar que a farmácia dessa pessoa está boa. Você vai jogar mais ficha para aquele exercício que está dando certo. Quais são os fatores agravantes? Ah, quando eu fico muito tempo sentado. Quando eu faço tal exercício, aí você já sabe que o exercício é a crença. É a crença. Aí você já sabe que é a crença que você já tem que ressignificar, preparar de forma gradativa para não sensibilizar e piorar a condição desse aluno. Quais são os outros fatores agravantes? Ah, quando eu passo por um estresse muito excessivo, quando eu fico muito tempo em pé. Então você já vai educando esse aluno. Por quê? Os fatores atenuantes é onde você tem que ir. Os fatores agravantes, onde você tem que eliminar. Você tem que eliminar, porque os fatores agravantes são os marcadores, são os fatores que influenciam na transição de dor aguda para crônica. De dor aguda que é fisiológica, necessária, adaptativa, para patológico mal adaptativo disfuncional do sistema nervoso. Essa pessoa ela vai para dor crônica, ela acaba tendo dor crônica por conta desses fatores agravantes. E eu canso de ver personal transitando alunos de dor aguda para crônica. O personal que não entende de dor fazendo o seu aluno ter dor crônica porque ele está fazendo a manutenção da dor daquele aluno. O aluno ele chega com uma intensidade 4, sai com intensidade 7. O aluno chega sem dor, ele sai com dor. O aluno chega com intensidade de dor na região da coluna lombar 2, ele sai com intensidade 7. O aluno chega com intensidade 5, sai com intensidade 9. Olha a manutenção, a intensificação, olha o quanto de aferências nocivas da periferia está enviando para o centro e fazendo essa pessoa se transitar de dor aguda para crônica. Culpa do personal. Culpa do personal que está fazendo essa pessoa se transitar de dor aguda para crônica e ter uma doença. Porque não sabe fazer um trabalho específico para resolver a dor. Acha que é só musculação, 3 de 12, pau tora, esmaga e cresce. Então, entendendo a dor além da biomecânica, aqui nesse caso, você pode ter uma dor mecânica e isquêmica ao mesmo tempo, por conta do braço de resistência. Agora, vocês estão entendendo por que a biomecânica é uma ferramenta que ajuda? A gente começa a entender que essa isquemia nesse tipo de agachamento, o braço de resistência é muito, muito distante. E tendo essa força de cisalhamento, pode ter uma dor nociceptiva mecânica e uma dor nociceptiva química não inflamatória. Não necessariamente ter uma lesão, mas pode ter uma lesão se você ferrar esse aluno. Né? E aqui, por exemplo, por que dói? Porque aí não é talvez um mecanismo mecânico, é mais químico não inflamatório. O que você vai fazer para resolver esse aluno, então? Porque ele agacha com pouco peso adjacente? Por que a isometria dói? Você está aplicando exatamente o que ele não pode fazer naquele momento. Você está intensificando a dor, você está fazendo essa dor se transitar de dor aguda para crônica. Ah, então quer dizer que eu não vou fazer mais prancha com os meus alunos, gente? Não é isso. Mas naquele momento específico, você vai fazer uma liberação dessa região e a gente vai ensinar esse passo a passo, tá? Vamos lá, galera. Vamos lá que tem coisa pra caramba ainda. Então, qual é o passo a passo de progressão que vocês vão fazer? Antes, vocês vão soltar. Mas vamos imaginar que você já soltou esse aluno. Você já tirou esse mecanismo químico não inflamatório, esse acúmulo de metabólito. Essa progressão que você vai fazer, gente,
Essa aqui é a progressão que você vai fazer de forma gradativa para não gerar essa isquemia nesse aluno. Fase 1, que é uma estabilização mais de boa, se o aluno não sentiu dor no coluna. Se o aluno fez prancha e já sentiu dor no coluna, para. Ele tem que sentir transverso para melhorar a capacidade do tecido. Se sentiu a coluna lombar, está tendo acúmulo de metabólito nessa região, está gerando dor nociceptiva química não inflamatória. Ou seja, tudo é dose na hora certa. Mas você precisa tirar esse mecanismo nociceptivo químico e não inflamatório que está presente desse aluno. Vocês vão aprender como é que tira, tá, gente? No levantamento de terra que eu falei ontem para vocês, por exemplo, por que dói? Pode ser uma mecânica. Pode ser uma dor mecânica, pode ser uma dor nociceptiva, química não inflamatória. Tem estratégias para a gente realizar, por exemplo, o levantamento terra nos nossos alunos sem gerar dor mecânica e sem gerar dor nociceptiva química não inflamatória, de forma progressiva. Né? Existem maneiras de a gente conseguir fazer em relação de amplitude, carga, enfim. Por exemplo, DOP pélvico aqui. Pode causar dor nociceptiva mecânica? Pode. Pode. Você pode comprimir ali uns ligamentos, né? Você pode interferir ali naquela região. Pode gerar uma contração excessiva ali da região dos paravertebrais, do quadrado lombar, por exemplo. Pode, pode. Mas o medo que você coloca no aluno pode influenciar mais negativamente do que positivamente. Então, você tem que fazer a correção postural, o movimento tem que ser alinhado? Tem, mas da forma certa. Não zoa a farmácia desse aluno, não gera medo nele, tá? Isso aqui é muito importante você entender. Então, gente, voltando lá naquelas fases aqui, ó, para vocês entenderem o que vocês vão fazer, o passo a passo. Essa fase aqui, voltando a essa fase, educação da dor, variar o comportamento, testar recursos hipoálgicos, exercício físico, hábito. Isso aqui é o paper para vocês resolverem a dor de coluna lombar dos seus alunos, tá? Como a gente vai utilizar isso? Falamos de avaliação, falamos mecanismo, falamos sobre os exercícios, agora vamos fazer a pirâmide. A pirâmide não, a escada. O que a gente precisa fazer nessa escada para a gente conseguir resolver? Quais são as fases? Fase 1. Início, entregar a educação da dor. Vocês aprenderam muito. Lógico, tem muita coisa a mais que vocês precisam aprender. Outra, vocês entenderam, vocês vão aprender. Tem que revisar isso e estudar muito além disso, né? Por quê? Para vocês conseguirem falar da melhor forma possível, entender a dor, dominar a dor, tá? O início é entregar a educação da dor. Isso precisa fazer sentido para ele, a moderna neurociência da dor. Tem que fazer sentido. Porque se não fizer sentido, você não vai fazer educação. O aluno não vai ter um prognóstico bom. Tem que fazer sentido. Isso é a primeira coisa. Se ele tiver ainda crenças mal adaptativas, patológicas, disfuncionais, de correção postural, de biomecânica, você não vai conseguir ter um bom prognóstico. Isso não. Vai ser mais difícil. Trazer perspectiva diferente em relação às crenças disfuncionais para a educação da dor. Por exemplo, lesão e dor. As pessoas têm uma relação de causa. Eu tenho lesão, tenho dor. Não é assim, gente. Não é porque tem dor, tem lesão. A dor não é um marcador preciso de tecido onde dói. Isso aqui vocês vão ter que bater, martelar pra caramba na cabeça do aluno de vocês que tem dor na região da coluna lombar. Pra caramba. Fase 2. A gente está aqui só fazendo passo a passo. Variar o comportamento. Durante a avaliação, vocês já estão fazendo isso, tá, gente? Durante a avaliação, durante o treinamento, o tempo inteiro vocês estão fazendo essas três fases, todas essas fases. Variar o comportamento. Tarefas funcionais específicas. Ensinar esse aluno temidas, evitadas. Eu tenho medo de fazer levantamento de terra, porque o médico falou. E eu senti quando a minha dor na região da lombar fazendo terra. Então a pessoa tem aquela crença, aquela evitação, aquela hipervigilância, medo de fazer determinados movimentos que você vai ter que fazer um trabalho específico para ressignificar isso. De forma voluntária ou involuntária? Porque pode ser voluntária, ela está se protegendo de forma voluntária. Involuntária, ela está fazendo de forma inconsciente, vai dar mais trabalho. Essa fase é capaz de desconstruir crenças e medo e evitação. Cara, isso aqui já dá um passo. Vocês não têm ideia. Eu tenho meses com alunos que eu dou aula que tem dor crônica, anos, que eu até hoje estou fazendo essa desconstrução. Até hoje, alunos com anos, porque a sociedade, rede social, médico, amigos, tem essas crenças e fica ali. E eu tenho que toda hora trabalhar. Imagine que você tem um filho, que a sociedade ensina uma coisa e você ensina outros valores. Então toda hora você tem que estar ali.
lutando, guerreando com aquelas crenças que a sociedade ensina aquela pessoa. Que dor tem uma relação com causa com o estado do tecido. Tem dor, tem lesão, tem dor, vai imediatamente ver, fazer cirurgia, enfim. Tudo isso aí. Então, executar as tarefas sem medo de proteção. Isso de forma gradativa, tá, gente? O medo antecipa a execução e protege a atividade basal muscular exacerbada. Ou seja, a pessoa é isquêmica, contrai, bracing. Gente, a gente aprendeu. Eu aprendi assim. Que trabalho para as pessoas que têm dor de coluna lombar, encolhe o bico para dentro, contrai esse abdômen. Mas você está fazendo justamente o que a pessoa não deve fazer se ela tem esse mecanismo neurofisiologicamente predominante. É o que você está fazendo, está indo na contramão. Ah, então quer dizer que você não vai fazer isometria, trabalho de estabilização? Não é isso que eu estou falando. Naquele momento, não. E de forma progressiva, você vai, que eu mostrei para vocês, você vai aplicando o treinamento específico para poder melhorar essa força de transverso do abdômen, tá? Então, qual é a fase 3? A gente está indo subindo aquele degrau, tá? O que tem melhor de evidência, tá, gente? Guideline. Isso aqui é o melhor cenário. Vocês estão pegando o creme de la creme das evidências, das revistas, do tudo que tem de melhor de atual de evidência, tá? Então, utilização de recursos hipoálgicos e fatores atenuantes. Lembra que eu falei de fatores agravantes e atenuantes? A utilização de recursos hipoálgicos. Lembra que eu te falei o que a diferença de hipoalgesia e analgesia? Hipoalgesia é quando você reduz a intensidade da dor do seu aluno. Hipoalgesia. O aluno saiu com menos dor. Você gerou uma boa experiência. O aluno saiu com menos dor. Geralmente ele sai com mais dor. A maioria dos personagens sai com mais dor, porque não entende dor. Então ele sai com menos dor. Você fez um treino hipoálgico. Gente, anota isso aqui que é importante. Exercício físico induz a hipoalgesia ou a analgesia. O exercício físico produz a hipoalgesia ou analgesia. Por quê? Porque você libera opioides endógenos, monoaminas, endocannabinoides, dinorfinas, encefalinas, serotonina, dopamina, tudo neurotransmissores inibitórios. Você reduz a intensidade da dor. Hipoalgesia reduz a intensidade da dor. Analgesia, você elimina a intensidade da dor. Você tem uma boa experiência com o aluno sai melhor dessa aula, cara. O aluno sai melhor da sua aula. Ele estava com uma intensidade da dor na lombar, está com menos ou está sem. Você vai fidelizar esse aluno. Se um dia esse aluno sair por algum motivo, porque alguma coisa que está ali, que está perturbando a cabeça dessa pessoa, procura um personal, ele vai ter o contraste. Esse contraste vai fazer voltar para você. E quando voltar para você, você vai cobrar mais caro, porque ele viu o valor que você tem como profissional. Então, a utilização de recurso hipoálgico e fatores atenuantes. O que seria isso aqui, gente? Você, em vez de fazer a respiração torácica, encolher o umbigo para dentro, você vai fazer a estabilização torácica e respiração abdominal. Relaxar esse abdômen. É a primeira coisa para tirar esse acúmulo de metabólito, esse cálcio, essa diminuição do pH nessa região da coluna lombar para relaxar. Você vai trabalhar a respiração com o seu aluno. Porque esse aluno pode ser que esteja muito hipervigilante, muito hiperativo, muito, podemos dizer, ansioso. E a respiração vai auxiliar nessa redução da intensidade da dor. Esse é o primeiro ponto. Depois você vai utilizar alongamentos dinâmicos, dando uma pausa de 1 segundo e volta. Dá uma pausa de 1 segundo e volta. Não tem como eu destrinchar de forma mais aprofundada a modulação condicionada da dor, alguns testes específicos, mas aqui eu estou ensinando pelo menos o mínimo necessário para vocês entender sobre dor e já começar a aplicar com os seus alunos para vocês já conseguirem ter bons resultados de dor de coluna lombar. Por exemplo, esse alongamento aqui, ó, você flexionou a coluna lombar, aí estende, flexiona a coluna lombar, estende, já começa a mobilizar, tirar esse acúmulo de metabólico na região da coluna lombar. Esse aqui já é a progressão. Você já mobiliza o quadril, mobiliza a coluna lombar, desenrola, enrola a coluna de forma gradativa, trabalhando a respiração, relaxando a região da coluna lombar. Antes de fazer qualquer coisa, tira esse estímulo da periferia, porque você tem um estímulo bottom-up. O bottom-up é o quê? A periferia, a terminação nervosa livre, o acúmulo de metabólito está ascendendo para o centro, subindo para o sistema nervoso central, essas aferências nocivas, acúmulo de metabólito, por
isquemia, por essa contração excessiva, aí não há farmácia que aguente, a pessoa tem a percepção de dor. Lembra? Tradução do sinal, transmissão, modulação e percepção. Esse é o caminho da nocepção. Esse é o caminho até ocorrer a percepção lá depois do tálamo, né? Depois do terceiro neurônio, dependendo de for havia quarto neurônio. Então, isso aqui é muito importante você entender. Esse alongamento, por exemplo, flexiona o quadril e roda a pelve junto com o quadril, relaxa com o lombar, volta, troca o lado. E assim você vai fazendo repetições de cada lado para você começar a relaxar essa região, preparar para o treinamento, adequar a atividade e o exercício pronoceptivo para antinoceptivo. O que seria isso? Antinoceptivo, não ter dor. Pronoceptivo é ter dor. Então, tudo no dia a dia dessa pessoa, quais são os fatores agravantes? Tudo no dia a dia dessa pessoa, quais são os fatores atenuantes? Deixar o ambiente mais antinoceptivo. Isso aqui é a quarta fase, isso aqui faz parte da educação da dor para ensinar esse aluno. Hábitos saudáveis, aumentar a frequência de exercícios, higiene do sono, a respiração para o controle da ansiedade. Gente, isso aqui já vai fazer uma diferença absurda no tratamento de dor de coluna lombar. Se você acha que é só fazer o exercício bonitinho, certinho, 3 séries de 12, você está enganado. É muito mais do que isso. 5 vezes exercício semanal é o ideal. Você tem que ensinar. Isso aqui é o ideal para o aluno, segundo o Colégio Americano, a Organização Mundial da Saúde. O ideal é, por esse critério da OMS, é 150 minutos de exercícios aeróbicos mais 2 de treinamento de força no mínimo. Meus alunos fazem 3, 4 vezes de força e 2 vezes por semana aeróbico, 3 vezes por semana aeróbico. Tudo modulado, controlado certo para não gerar nenhum mecanismo neurofisiológico, pelo contrário, para ajudar a melhorar, fazer a hipoalgesia ou analgesia induzida pelo exercício físico. Meus alunos sempre têm experiências boas com o exercício, porque a gente ensina isso para eles. Então, como é que tá, gente, os sintomas desse aluno depois de um mês? Como é que tá as dores desse aluno depois de 2 meses? A intensidade da dor, lembra aqui que eu falei do Melzik-Casey? Né? As discriminações da dor, a intensidade, o sofrimento, a incapacidade, a duração. Como é que está depois de um mês? Melhorou o sofrimento? A intensidade da dor? Melhorou a intensidade? O espalhamento? A qualidade? Como é que está a intensidade da dor, o sofrimento, a incapacidade? Melhorou? Gente, se depois de 3 meses, 6 meses, você faz uma avaliação de novo e mostra o resultado, vai falando, conforme você vai dando aula para o aluno ele vai enxergando o valor em você. Mas só isso resolve, gente. Só isso resolve. Faz você fidelizar o aluno, porque aqui é a tríade técnica, né? Correção postural biomecânica usando do jeito certo, né? E a neurociência da dor. Por exemplo, essa pergunta, tenho 3 anos de formado, nunca consegui mais de 5 alunos. O que eu faço? Só entender de conteúdo técnico vai resolver, gente? Eu quero que vocês reflitam sobre isso. Olha esse depoimento, por exemplo, do Rodrigo, que está dentro do personal acima da média. Ele tinha 7 a 8 alunos no início do ano, estou finalizando em dezembro com 17 alunos. Gente, amanhã vocês vão aprender como captar aluno. Amanhã vocês vão aprender como fidelizar realmente o aluno, porque não basta ter o conhecimento técnico. Hoje estou podendo dizer não aos alunos que me procuram, que não atendem o perfil que eu busco. Olha o nível, ele seleciona. Isso aqui em poucos meses, tá gente? Ele estudando o curso personal. Como também tem fila de espera para conseguir treinar comigo. Olha isso aqui, gente. Vocês têm noção? Teremos a última aula da missão Lombar Sem Dor, tá bom? Que é como faturar acima de 10k por mês só de personal, fora as consultorias, fora as mentorias que você pode ganhar de todas as formas. Olha esse depoimento. Se você for lá no meu perfil do Instagram aqui, lá aquelas bolinhas que tem abaixo da bio, você vai ver vários depoimentos. Vários depoimentos. Eu posso colocar um monte. Não vou ficar colocando um monte de depoimentos aqui para vocês. Então, por exemplo, você tem 3 anos de formado, você está começando agora, você tem 10 anos de formado, não interessa que momento que você está. Você consegue. Isso é o mais importante. Ontem eu falei a oportunidade. Tem mais de 70 milhões de pessoas no Brasil com dor crônica. Isso é uma oportunidade, gente. Uma oportunidade de a gente empreender. E hoje eu estou mostrando para vocês a parte técnica para resolver. E amanhã eu vou ensinar vocês a parte empreendedora. Para vocês realmente conseguir captar alunos.
para realmente parecer esses alunos na mão de vocês, porque não vai cair do céu, gente. Estou terminando educação física, tenho medo de não dar certo. Gente, acreditar em si mesmo já é difícil conseguir o sucesso. Quando a gente acredita na gente mesmo, já é difícil, mas é o mínimo necessário. Mas se você não acreditar em você mesmo, esquece, não tem como conseguir. Gente, todas as pessoas que conseguiram algo no mundo, que conquistaram alguma coisa, teve respeito, admiração, elas acreditaram nelas mesmas. Esse é o primeiro ingrediente. Não existe uma pessoa no mundo que conseguiu, conquistou, que não acreditava. Ah, eu não acredito em mim e eu vou lá e conseguir. Cara, se você não acredita em você, você não vai fazer as coisas. Você não vai lutar pelas coisas. Então você precisa acreditar em você. Isso é a primeira coisa. Se 70 de personal acima da média conseguiu, você também consegue fidelizar esses alunos, captar esses alunos. A terceira aula, a gente vai ensinar como você vai captar esses alunos. Como você vai conseguir realmente aumentar o valor da sua aula, o preço da sua aula. Gente, conhecimento técnico, que é o que vocês estão aprendendo hoje aqui, é o mínimo necessário. Senão você é a carta fora do baralho. É o mínimo necessário. Mas não é o suficiente para lotar agenda. Quando a gente fala lotar agenda, eu vejo um monte de patrocinado falando, personal escravo que fica trabalhando o dia inteiro, que fica pensando em lotar agenda. Esses caras nunca conseguiram lotar agenda. Existe uma coisa chamada no mercado a lei da oferta e demanda. Se você não está com a agenda cheia, como que você vai aumentar o valor da sua aula? Eu vejo as pessoas aumentando muito o valor da aula e não fidelizando o aluno mais de 3, 6 meses. Por que não fideliza esse aluno por mais de anos, 5, 10 anos, 15 anos? Tem aluno, a maioria dos meus alunos estão mais de 10 anos comigo, gente. Por que estão mais de 10 anos comigo? Porque vocês têm que pensar o seguinte, lotar a agenda é fazer escassez. E amanhã eu vou ensinar vocês a isso. Como vocês lotam a sua agenda, a estratégia. Se você não tem agenda lotada, o seu preço é eles que colocam. Não é você, gente. Você coloca o preço no seu trabalho quando sua agenda está lotada. Porque realmente tem uma escassez. E amanhã vocês vão aprender isso, técnica. Hoje vocês estão aprendendo tudo sobre a parte técnica de como resolver o problema do aluno. Na próxima aula, vocês vão saber a parte empreendedora. É onde a maioria das pessoas não dão valor e não sabem como empreender. Como ter uma mentalidade empreendedora, uma organização, um caminho, um ideal para conseguir captar alunos, para conseguir fidelizar alunos, para aumentar o valor da aula. Então, por que ter conhecimento técnico não é o suficiente para lotar a agenda, gente? É uma pérola no alto mar. Qual é o valor de uma pérola no meio do alto mar, gente? Eu quero que vocês conversem aqui comigo. Estou sendo claro. Eu não estou vendendo nenhuma mentira para vocês, gente. Tudo aqui é 100% leal, verdadeiro, essência. Quem acompanha comigo, o Alon Expert, sabe, sempre dou conteúdo de qualidade. Eu nunca fico enchendo lorota, enganando as pessoas. Então, por que o conhecimento técnico não é o suficiente para lotar agenda? Porque é uma pérola no meio do alto mar. A pérola no meio do alto mar não tem valor nenhum. Então você precisa ser visto. Você tem que ter estratégia para captar clientes. Você precisa ter estratégia para lotar sua agenda, para você colocar o valor na sua aula, para você realmente fidelizar esses alunos e conquistar mais alunos. E a próxima aula teremos como faturar acima de 10k todos os meses só de personal. Pode soar ruim para algumas pessoas, mas essa é a verdade, gente. Porque tem gente que não consegue e fica se vitimizando porque fala, porque realmente tem vários cursos que você vê aí pelo Brasil, pelas pessoas enganando. Fature 10 mil, fature 15 mil. E os caras são picareta mesmo, gente. São picaretas, infelizmente. Mas aqui não. Aqui não tem vitimismo. Aqui, se você quer o caminho passo a passo para faturar mais de 10k por mês só de personal, tem muitos que ganham 15, 20, que estão dentro do personal acima da média. Na última aula, estratégia para captar alunos, aumentar o preço da sua aula e fidelizar alunos. É isso que a gente quer, gente.